Yeah, common sense says don't step where I'm at. I'm a problem you can solve, yeah, that's facts. Thought you had it locked, but I'm taking it back. Now you watching me climb while you stuck in the cracks. Yeah, this ain't luck, it's the grind and discipline. Talking numbers, but you move. Fala galera do Meio Maromba Cast, aqui novamente o Carlos Alex, mais conhecido como Carlinhos. Vamos hoje estar apresentando um podcast diferente, um podcast especial sobre nossos convidados, que são dois convidados. Eles são dois caras lindos, bonitos, bem apresentáveis, e vamos conhecer um pouco da história deles, que é claro que é os nossos apresentadores, que é o meu amigo Augusto Cariani e o Carlos Alex, que sou eu. Mas antes dessa conversa, quero agradecer aos nossos apoiadores, a Vida Saúde, né, nossa academia lá, nossa casa, não tem nem o que falar. Muito obrigado, Ian, muito obrigado, Paulo. Temos a Master Cooks, que é a nossa patrocinadora, a nossa grande amiga aí, né, a linha Fateline lá. Dá uma olhada no Instagram deles para conhecer mais sobre produtos que eles estão oferecendo aí para a mesa de vocês. Temos o Giga Suplementos, obrigado Diego, aí em toda a linha de suplementos, muito obrigado. E é isso, depois temos a Hiperfarma, né, também aí está nos ajudando. Obrigado Julie por nos apoiar. E é isso, depois a gente fala sobre os outros, porque a conversa é muito poderosa, né, Augusto? Não sei nem como me expressar. Tá preparado? Nasci preparado. Então vamos falar um pouco sobre mim e um pouco sobre você. É uma conversa bem bacana. Primeiro, pode falar. Então, galera, vamos conversar um pouquinho com vocês aí, tá? Para vocês conhecerem um pouquinho sobre nós aí. Quem é próximo, tem mais proximidade com a gente, já sabe da nossa história, da minha pelo menos aí. Mas às vezes as pessoas que estão de fora não sabem o que a gente já passou e tal, que a gente enfrenta todo dia. A gente sabe que tanto eu quanto você, a gente não ganhou nada. A gente lutou e batalhou por tudo que a gente conquistou, né, cara? Então, hoje estar aqui é um presente de Deus e fruto da nossa luta todo dia, né? Isso aí. Então, a gente vai estar aqui falando um pouquinho pra você sobre a nossa história, sobre como a gente chegou até aqui, qual que foram os obstáculos, como é que foram a nossa trajetória aí no esporte, na parte profissional aí, né? Parte familiar também, a gente abriu a caixinha também de perguntas no Instagram lá. A gente vai responder na medida do possível que veio, porque veio, né, algumas coisas ali. Veio muitas perguntas, o povo curioso, hein? Fofoqueiros. Um pouquinho além da parte técnica aí, né? Mas a gente vai responder na medida do possível aqui o que for relevante, né? Então, galera, assim, ó, a gente vai trocando ideia aqui, tá? Isso, vai ser uma conversa muito, de dois amigos. Como a gente sempre tá almoçando junto aí por aí, eu e o Carlos aí conversando. Vai ser mais um almoço. Espero que eles tragam uma coisa pra gente comer também depois. Bastante. Pessoal, vocês estão empolgados aí porque a gente vai falar aqui sobre relacionamentos, sobre vida pessoal, sobre vidas passadas, o que aconteceu aí, uma trajetória, quem foi o Augusto antes do podcast, como que iniciou o podcast, da onde que vem o start do podcast. E é isso, né? Um pouco dele, um pouco de mim. Augusto, vamos começar aí nossa conversa? Pois é, Primeiro cara. Eu quero saber por que você está de touca. A gente se conhece. Só no final do programa. Só no final do programa, então tá bom. A gente se conhece já há um bom tempo, né? Tema de performance lá, né? Bastante tempo, né? Sempre magrinho, né? Parece que não tem comida em casa, não deram comida pra ele quando era pequeno. Eu sempre fui esse perfil. Nunca fui muito mais do que 72, 73 quilos. Mas você sabe que você pode, né? Posso, com certeza. O treinamento pra mim, eu passo para os outros, mas pra mim mesmo, eu sou... O Carlos ele sabe a receita, mas ele é meio preguiçosinho. Eu me E assim, tem as prioridades também, né? Que na verdade assim, eu sempre gostei da musculação em si para me tornar esteticamente mais atraente, mais forte, claro, porque o homem precisa fazer musculação. E outro que eu sou profissional de educação física, você não vai dar um mau exemplo. Mas eu gosto de jogar bola, sempre fui atleta de futsal, depois a gente vai conversar sobre um pouco isso. Fui atleta de xadrez, participei da ULESC, participei do JASC, participei de joguinhos. E então isso não exigia muito a musculação. Então eu sempre fui magrão, assim. Que nem diz minha mãe, era 2 palitos, né? 2 cigarros soltos, né? Não, mas é isso aí, cara. Assim, sempre a gente pode mudar, transformar, né? Então, no momento certo, talvez um dia você dê assim, não, agora eu vou dar um gás aí, esteja, né, em outro momento da tua vida, assim, é isso aí, entendeu? É isso aí mesmo. E não sei se passou também muita dificuldade, acho que na nossa infância, ali na nossa pré-adolescência, a gente não sabia muito o que
de fato o que a gente queria na vida, né? Esperar o que viria, né? Para você, acho que foi um start da educação física mais tarde, né? Foi. Eu sempre... Tem outras coisas antes. E eu desde os meus 9 anos ali jogando futsal, eu comecei a jogar futsal com 7, foi aí que foi meu primeiro amor ali na educação física, né? Até tem algumas mensagens do público que me mandaram na caixinha, já vou respondendo na conversa, né? Acho que foi ali com 6 para 7 anos que meu pai me colocou, eu morava em Salto Veloso, e meu pai me colocou numa escolinha de futsal, sempre gostei, quem que não teve o sonho de ser jogador? Cara, com 6, 7 anos comecei a jogar futsal. Daí joguei nessa escolinha até os 11 anos. Daí depois, era bom, não tô me gabando, era bom. E fui jogar. Não, é verdade, era bom. E fui jogar, só que você sabe que para jogar você tem que ter apoios, né? Então não é assim qualquer pessoa que vai virar um jogador profissional. E o futsal, se agora né, tá tendo um pouco mais de repercussão, um pouco mais de fama, os atletas estão tendo um pouco mais de visibilidade, né? Profissionalizou mais, né? Isso, profissionalizou mais. E naquela época, eu tô falando, eu não sou novo, tá? Tenho 30 anos já, para quem aí já não me conhece ainda. Só tenho esse rostinho bonito, né? Mas de criança, mas já tem uma grande estrada por aí. Morei em vários lugares também que o esporte me proporcionou. E por isso que eu escolhi fazer educação física. Daí, que eu tava continuando a história, ali com 11 anos, eu saí da escolinha de futsal e passei por um clube, acho que era Tubarão. Tubarão, na base Tubarão. Daí, ali na base Tubarão, daí não passei nos testes lá, fiquei um mês lá, não passei. Daí voltei pra cá e desisti do futsal, só fiz categoria de base mesmo, desisti do futsal e fui jogar xadrez. Xadrez é um outro esporte que eu sempre gostei, fui jogar xadrez e é ali que eu conheci professores de educação física. Foi ali que, até respondendo algumas perguntas do público, é aí que encaixa o meu primeiro amor ali na educação física. Por que eu queria ser professor? Daí lá, estudando, meus professores de educação física, eu sempre ficava impressionado com aquilo. Pô, os caras bacana, legal, tipo, sempre de calção, de tênis, se vestindo do jeito que eles querem, né? E o professor de educação física, você sabe que todo mundo é louco, né? Não tem um certo da cabeça, né? Eu sou certo. Não sei, né? Enfim, com 12, 13 anos eu comecei a jogar xadrez, joguei até os 16, e daí voltei a jogar futsal. Daí comecei a treinar de volta, fui convidado. Só que daí eu ficava naquele, futsal e xadrez, e meu pai, você tem que trabalhar, você tem que fazer faculdade. No fim, larguei os dois, eu larguei xadrez, larguei futsal, fui trabalhar e comecei a cursar educação física, que daí era a faculdade que o meu pai queria que eu fizesse alguma coisa. Claro que ele queria que eu fizesse medicina, né? Mas eu falei, uma que eu não ia ter tempo e outra que, poxa, eu admiro muito quem faz, porque tem que estudar muito. E optei por educação física, adorava esporte, cara. Todo mundo me perguntando, eu sabia tudo de esporte em geral. E foi isso, daí comecei a fazer educação física, me formou, foi lá que a gente conheceu lá na Performance, meu primeiro contato com a musculação. Uhum. E foi isso, mas basicamente é isso. Não sei como que surgiu essa oportunidade de eu estar trabalhando hoje só com a musculação, mas o meu sonho é voltar a trabalhar, por exemplo, com crianças, por isso que hoje eu estou no Buguinha Futsal, na escolinha, eu gosto muito do futsal. E é isso, e os meus planos futuros eu vou falar para você no decorrer do programa. Basicamente é isso, Augusto. Foi assim que eu fui inserido na educação física, cara. Daí ali eu me formei, eu entrei na UNOESC em 2013, daí em 2016 eu me formei. Isso, 2016. Na época, mentiram para nós. O NUESC mentiram para nós, bacharelado. Não, porque vocês vão começar a cursar licenciatura e depois vocês vão fazer bacharelado. O pessoal que estudou comigo aí, que conhece, sabe do que eu estou falando. 4 semestres e nada de bacharel. A gente não queria escola, né? A gente não queria ser professor de escola. Licenciatura permitia você trabalhar em escola e bacharel em treinamento ou personal. E toda pessoa que faz educação física quer ser personal, né? Não é bem assim também. Enfim, Augusto, tivemos que terminar a licenciatura. 4 anos de licenciatura para daí depois, né, fazer o bacharel. Daí eu fiz o bacharel na Uniaselv e na época que, nossa, ainda era presencial, agora virou totalmente online, uma vez, acho que. Como é que tá lá? Não estou aqui criticando nem nada, mas, né, antes da pandemia, foi tudo antes da pandemia ali, né. E basicamente foi isso. Daí, por exemplo, partiu disso, fiz o bacharel na Selv, daí
não queria seguir a profissão, não queria dar continuidade. Fui embora, fui em vários lugares, morei em Joinville, morei em Florianópolis, morei em Porto Alegre, fiquei um tempo, morei em Curitiba. Então eu... Mas trabalhava com educação física lá ou não? Não, eu só tinha o título. Só tinha o CREF e o título do bacharel. Eu não tinha nada assim de me permitir trabalhar, né? Então eu era formado. Eu tinha um curso superior. Sim. Trabalhei em outras áreas, né? Trabalhei em restaurante, trabalhei em vendedor. Porra louca. Na época que eu era porra louca, né? Faz tudo, né? Faz tudo. Basicamente foi isso. E, por exemplo, acho que foi com... daí eu cursei teologia, né? Nesse meio caminho ali na pandemia, eu cursei teologia. Sou formado em teologia, por isso que eu falo bastante aí. Quem me segue nas redes vê o quanto que eu bato aí na espiritualidade. E, cara, depois que eu comecei a cursar teologia ali na pandemia, começou a me dar um start na minha vida. Eu era porra louca pra caramba, que nem eu tava te falando. Era festa, era balada, era mulherada, era... E, meu Deus, não tinha onde que eu ia. Por isso que hoje eu sinto muito pau nisso, porque eu sei o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. E a teologia, depois que eu comecei a estudar teologia, não tem, Augusto. A pessoa que começa a estudar teologia, ela se converte. Entendeu? Ela se converte, não tem como você... Mas aí já entra numa parte de espiritualidade, né? Então, não quero tocar nisso agora. E daí me formei, fiz 3 anos e meio de teologia ali. E foi isso, basicamente é isso. Hoje eu tenho uma pós-graduação de cinesiologia, uma de biomecânica aplicada, né? E sou formado em teologia, formado em licenciatura e bacharel em educação física. Licenciatura pela UNESC e o bacharel pela Uniaselv. Basicamente é isso. Daí agora eu estou tentando o mestrado, quero muito fazer o mestrado, que é um diferencial, né? O pós eu já tenho 2, e pós qualquer um pode ter, e o mestrado já é mais difícil. O mestrado você tem que ser aceito, né? Então, tenho 2 artigos publicados, junto com o Dagmar, não sei se vocês conhecem aí o Dagmar, Meno Barreta lá, o professor. E é isso, basicamente é isso, como que eu fui inserido na educação física e como que hoje eu estou aqui, né? Augusto, só tá eu falando? Legal não, então a gente tá te ouvindo, né? Basicamente é isso, eu acho que não tem muito o que falar da educação física na minha profissão. Daí depois eu voltei, né? Teve aqueles 2, 3 anos ali de pandemia forte, que ninguém saía de casa ali e tal. Resumindo, Augusto, eu me deu um start, me converti, né? Eu era católico, virei protestante, comecei na luterana, daí na luterana fui para Batista, da Batista fui para Assembleia. Hoje eu sou assembleiano, né? E claro que, desculpa aí, às vezes não vou, às vezes quase sempre na igreja, mas tenho que ir. Eu tô aqui para falar a verdade. A gente não tá aqui para discutir sobre religião, né? A gente sabe que tá nosso Deus lá e cada caminho segue de alguma forma, né? Então, a gente não discute sobre a religião, mas sim como cada um trata sua fé, isso, né? Então, exatamente, é o que eu tô falando. É. E outra também é que acho que cada um tem o seu, sabe onde que a sua goteira da casa cai. Claro, a gente sabe que... Né? Enfim, daí depois eu fiquei mais sossegado. Por exemplo, a pessoa começa a querer mudar, entende? Você querer fazer as coisas por impulso emocional, querer atropelar as coisas. O que a gente fala é antecipações, né? E eu comecei a ficar mais sossegado, não ir mais tanto em festa, perder aquele glamour, assim, de coisas do mundo. E eu fiquei mais sossegado. Daí terminou a pandemia, voltamos ao normal, daí que eu resolvi voltar para a educação física. Eu falei, cara, eu acho que por que eu estudei, né? Eu gosto tanto de esporte, eu gosto tanto de pessoas, gosto tanto de trabalhar, né? Tenho uma boa comunicação, uma boa dicção, eu acho, né? Também fiz vários cursos de oratórias. Já ministrei uma palestra para 250 pessoas lá em Floripa. Isso foi muito legal, sobre doação de órgãos. Foi em 2018. Fiquei nervoso, óbvio, né? Imagine 250 pessoas, mas matei a pau, 1 horinha. Então, essa você não sabia, né? E é isso, basicamente é isso. E eu voltei para educação física, daí trabalhei no Hotel Joaçaba, né? Lá, vendendo algumas salas lá, que eles têm salas para alugar. Trabalhando lá, ajudando na recepção. Quando eu voltei de morar para cá, né? Morar para Joaçaba. E tive uma oportunidade de trabalhar na Vida Saúde. E basicamente é isso, e tô aí. É isso, brevemente é isso. Filho do Paulo. É, isso aí. Sei o Marlon. Ganhei o Marlon. O Marlon agora foi embora. O Marlon agora foi embora, desistiu do barco. Então é isso, mais ou menos a educação física é como que foi inserido, como que eu voltei, e é basicamente isso. Basicamente, pessoal, eu
traduzir ali, eu diminuí, são 10 anos da minha vida que eu falei para vocês aí, tá? Eu resumi 10 anos da minha vida. Augusto, agora fala um pouquinho. Quer falar um pouquinho da tua origem lá, humildade, simplicidade? Puxar isso aí ou não? Bom, podemos, eu acho que eu não tenho problema nenhum para falar. Legal, eu acho legal a pessoa saber, sabe? A galera olha assim pra nós aí e tal, tipo, tá aí ostentando. Isso, eu sempre... sempre... não sei o que é ostentar pra cada um, né, cara? Mas hoje as pessoas me vê bem arrumado, tendo uma condição financeira legal, indo em alguns lugares que outras pessoas não conseguem ir, por questões financeiras, mas eu não me orgulho disso, eu trabalhei muito, como todo mundo trabalha, e outra que todo mundo tem história triste, então eu não tô aqui para contar mais uma história triste, depois você vai contar o que você passou. Mas, cara, eu sempre, a minha família é de origem simples, de origem humilde, né? Nós viemos de uma cidade de Salto Veloso, uma cidade pequena, 5 mil, na época, né, 4, 5 mil habitantes, agora aumentou um pouquinho, aumentou muito, foi para 7, 8, e daí viemos para Erval, mano, moramos ali, em Erval, e, cara, estudei em colégio público, sempre em colégio público, até que o meu pai teve a brilhante ideia de me colocar, não é contra o colégio, em Frei Rogério, me colocou no terceirão do Frei Rogério. Daí, agora você tem que fazer o terceirão, porque alguma coisa tem que sair, né? Chega de colégio público. E eu, malandrão, né? Sempre piada de rua, moleque, cara, brigava, arrumava confusão, e vucu-vucu, não queria estudar, e... ganhava advertência. Daí ganhei a terceira advertência, fui convidado a me retirar. Nossa, essa eu não sabia também. Marista. Porra, cara. Me convidado do Marista. Pega mais um café aí que é história, cara. Ai. Então, estudei no Marista, o terceirão ali, alguns meses, depois fui por Gênio. O pessoal aí que assistiu aí... 18 anos no terceirão? Basicamente isso. Daí estudei aí, tem uns colegas lá, o Christian, o William, o próprio William aqui, fez o terceirão comigo, o William Oliveira, que veio no nosso podcast. Daí fomos no Eugênio Marchetti, daí a gente fez o nosso terceirão no Eugênio Marchetti. É estadual, não lembro se é estadual ou público. Enfim, e é isso. E, cara, eu sempre fui humilde, sempre fui simples, para você ter uma base... meu pai, minha mãe, todos os meus parentes, eu sou o único até agora, até os últimos 2, 3 anos que teve faculdade, que teve um curso superior, tanto do lado da família da minha mãe quanto no lado da família do meu pai. Ninguém teve curso superior, ninguém teve esse start de querer ser melhor, querer mudar a realidade, de querer mudar a sua própria realidade. E eu sempre, desde pequenininho, minha mãe sempre falava, cara, esse piá aí vai dar diferente, esse piá aí não para de falar, meu Deus, tudo ele questiona. E eu sou assim, eu sou muito comunicador, eu falo. Claro que às vezes eu falo demais, eu tenho que parar com isso um pouco. Mas assim, alguém tem que falar. Eu sinto que algo dentro de mim, alguém tem que falar. Se você não fala, o problema é teu, não pode se omitir. E a comunicação hoje, Augusto, ela é a arma do século. Se você for um bom comunicador, você consegue alcançar pessoas. Não estou falando para você enfeitar palavras. É do modo que você fala, do modo que eu falo, com clareza. Se ninguém vem aqui colocar uma máscara, não fazer um teatro para ficar falando bonitinho. Vai se fuder. Essa porra aí de ficar... não é porque eu tô num programa de TV, um programa no podcast, que eu não vou ser normal. Uma pessoa, eu vou lá e tudo. Enfim, é basicamente isso. Então, daí minha família é muito, muito simples, muito humilde. E, cara, meu pai olhou pra mim com 18 anos e falou, agora é com você, nego. É você e você. Eu já, tudo que eu poderia te dar, nossa, se eu pudesse te dar mais, você sabe que condição. Eu não tenho, então vai atrás do teu, faz o teu corre. Daí ele bem assim, você quer fazer faculdade? Eu não tenho dinheiro para te ajudar, mas casa, roupa lavada, comida você vai ter. Você vai comer o que a gente vai comer, né? Não sei lá, um banquete, mas você vai comer o que tem. E, cara, aquilo, eu falei, cara, vou assumir, vou bater no peito, sou homem, né? Porra, 18 anos, magrelinho, dentucinho, feio pra caralho. Não que tenha mudado alguma coisa, né? Mas... Fui correr atrás, trabalhei no Caetá de pacoteiro, trabalhei de garçom, trabalhei na Zanardo, vários anos na Zanardo, instalando alarme, instalei alarme. Trabalhei com o Tampinha aí, o que corta cabelo, o Tampa sabe, o cunhado do William, trabalhei com o William na Zanardo também, então... cara, muito, muito legal, assim, a minha experiência de chegar até aqui. Trabalhei no hospital também, trabalhei no Rust, claro que não como inerente à saúde, mas eu trabalhei lá no hospital instalando câmera e alarme, né? Então eu vivi sem muita coisa. Joinville também, fiquei morando lá 3 meses.
trabalhando com computadores, né? Daí a gente instalava lá câmeras e com computadores. Enfim, cara, tem uma história de vida bem triste, cara. Daí fui pra Floripa, lá em Floripa eu me lembro que eu fui estudar, fui tentar passar na UFSC, né? E o pobre só se fode, né? O pobre me foda. Dormia num quartinho, Augusto, juro pra você, dormia num quartinho alugado lá, e só que era no meio da cidade, era na Felipe Schmidt, né? Felipe Schmidt é meio da cidade. No centrão, pra cima da Conselheiro Mafra, ali onde que tem a rodoviária, sabe a rodoviária? Tinha fields ali, sobe na principal. Edifício Arthur, famoso Caicai, lembro até hoje. Cara, um quartinho, aqueles quartinhos da mulher que limpa, sabe? Da empregada, né? Fiquei ali 6 meses morando naquele quartinho, só a cama, mano. Cama e minhas roupas no pacote. Eu tinha acho que uns 23, 24 anos. Eu falei, não, que eu vou mudar minha realidade, né, cara? Terminei educação física ali e bacharel. Não, vou mudar minha realidade, quero UFSC agora, né? Fui estudar. Ninguém sabe dessa minha, entendeu? Dessa minha lida aí. Fui tentar estudar, daí trabalhei num restaurante lá, Sabores do Chefe. E ia para Biguaçu ali, ia pelas redondezas ali, fazendo eventos com esse restaurante, e trabalhando e pau. E basicamente foi isso. Fiquei 1 ano e meio em Floripa, não deu certo. Daí voltei pra cá, minha mãe também enchendo o saco. E é isso. Podia ter me perdido lá, porque lá é tudo fácil, né? Sim. Não tem- Tentação, né? Lá é tudo fácil. Tentação o Lá tempo é inteiro ouvindo drogas, aqui. prostituição, amigos que querem te levar na balada. Mas não é à toa que eu quero voltar pra lá, né? Não, eu tô brincando. Floripa é show, cara. Bom, resumindo, daí Chapecó ali também, eu tive pretensões de morar em Chapecó, um emprego muito bom, só que na época eu não aceitei porque eu estava num relacionamento, isso há muito tempo atrás, no meu segundo relacionamento, eu tive 3 relacionamentos e também não quero mais, vou deixar claro aí. Amanhã de tarde ele... olha aqui. Não, a gente vai conversar sobre isso depois no decorrer do programa. E então eu não consegui ter esse feeling de dizer assim, vou abandonar tudo aqui e vou pra lá, né? Mas eu acho que tudo acontece porque tem que acontecer, né, Augusto? Eu acho que Deus sabe o que faz, né? É basicamente isso, minha família de origem simples, de origem humilde, sempre tive que batalhar para ter o que eu preciso e o que eu quero. Se eu quero comprar um tênis, eu vou lá, é eu que tenho que fazer acontecer, tenho que trabalhar para comprar. Não vou pedir para você, né, irmão? Eu não tenho um pai que me dá um pix aí. Eu tenho que ir atrás do meu corre, né, irmão? E tudo que eu tenho, graças a Deus, fui eu que consegui, entende? Foi do suor do meu rosto, né? Claro, teve algumas pessoas que me ajudaram, facilitaram, e eu acho que tudo isso você tem que ter consideração. Acho que uma coisa que hoje está faltando nas pessoas é consideração. Por exemplo, as pessoas esquecem muito das pessoas que você ajuda, das pessoas que te ajudaram. E é basicamente isso. Não sei se você quer falar mais alguma coisa para mim, para complementar isso aí. Não, eu acho que é isso aí. Acho que hoje, né, você colhe os frutos, né, do teu trabalho, das tuas escolhas do lado de trás, né? E outra que eu também tô maduro, né? Entre aspas, maduro. A gente vai aprendendo conforme o tempo, né? Eu tenho 31 anos, né? Então eu já não tenho mais margem para erro, né? Sim. Que nem a gente sempre fala, eu não posso mais errar. Eu tenho que ser objetivo. E outra, Augusto, por isso que a gente agora falando sobre relacionamentos. Cara, você tem que correr atrás do teu. Se você não tem, como que você vai dar suporte para outra pessoa? Então é muito difícil hoje em dia. Então, sobre relacionamento que você me perguntou no bastidores. Você quer voltar a namorar? Voltar a namorar não é assim, não é o momento às vezes. Se eu tive oportunidade e não deu certo, a gente não sabe o futuro. É complicado, acho que todo mundo meio ferrado na cabeça. Exatamente, foi o que a gente fala na academia, no espaço lá da academia, a gente fala bastante isso com os personagens lá. Até, não vou citar nomes aqui, porque capaz, né? Mas a gente sempre fala, quem que tá bem hoje? Ninguém tá bem hoje, entendeu? Tá todo mundo ferrado da cabeça. As pessoas se disfarçam. Só que assim, você tem que saber com o que você vai se estressar. Com as coisas você tem que escolher. O teu estresse é esse. Só que às vezes não vale a pena você se estressar por isso. A síndrome do pânico, ansiedade, depressão, tudo isso, cara, é porque você não consegue lidar com os teus próprios pensamentos. E você procura uma fuga. E daí qual que é a fuga?
Para uns é droga, para outros é, sei lá, vício de cigarro, entendeu? Bebida ali todo dia, trebolona. Não, é uma fuga, uma válvula de escape. E é isso, basicamente é isso. E a gente está num ambiente onde a gente trabalha com muitas pessoas. E você, cara, você escuta uma energia de uma pessoa aqui contando um problema, daqui a pouco tem outra ali contando outro problema. O que eu vejo disso, cara? Eu vejo assim que cada um tem um tipo de percepção das coisas, né? Isso baseado nas suas experiências de vida. Hoje eu sou uma pessoa assim que eu perdi muito, perdi quase tudo há pouco tempo. E mesmo assim as escolhas que eu faço são as que me levam pra frente. Eu escolho estudar, eu escolho ir pra igreja. É isso que eu tenho feito, cara. Eu me tranco na minha casa e estudo o dia todo. Final de Eu semana. percebi isso aí, que você tá um Augustinho mais diferente. Entendeu? Até eu me pergunto, o que fizeram com o Augusto? Que você não era assim. É, Só acho que assim, é de a tanto gente- bater na tecla, né, Augusto? Acho que você errou bastante. Eu errei também bastante, né? Só que continue tua história agora, porque eu não vou. Eu falo isso todo dia pra você, né? Então eu quero que você conte pro público. Como eu falei ali sobre as escolhas da vida, né? Cada um tem uma percepção, né? Baseado na tua vida, no que você aprende com ela, no que você passa e no que você amadurece. Tem pessoas que diante das dificuldades vai escolher um caminho mais fácil ou que lhe traga alguma recompensa mais rápida. Eu, como eu falei, eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho uma profissão, um nome que eu construí, não foi fácil construir uma reputação profissional e tal, e deixar isso cair assim por alguma coisa que, né? Por um momento foi bem complicado, sabe? Então eu busquei fortalecer a minha alma, né? Eu dei muito foco para o meu corpo por muito tempo, então agora é hora de fortalecer meu espírito e minha mente. Então hoje, cara, eu estudo muito, eu estudo todo dia, eu leio muito, eu rezo muito, eu oro muito, tenho muito a igreja, tenho buscado muito apoio da igreja, né? Das pessoas que estão envolvidas ali. Isso tem sido um diferencial, cara. Isso tem mudado muito a minha forma de pensar, sabe, sobre as coisas, assim. As prioridades da minha vida. Eu tinha algumas prioridades na minha vida que eram ridículas, cara. Hoje eu digo, meu Deus, entendeu? Aí, às vezes eu tenho umas crises meio pesadas, assim. Eu penso, meu Deus, eu tinha tudo aquilo, né? E eu queria outra coisa que, tipo, hoje não faz sentido nenhum, sabe? Então, só tenho essa percepção hoje por ter passado por aquilo. Se eu não tivesse passado por aquilo, eu seria a mesma pessoa, entendeu? Não teria evoluído, não teria buscado entender, me reconfigurar, sabe? Remoldar a minha forma de pensar. Então, como eu falei, é tudo no tempo de Deus, Ele sabe o que faz e é isso. É que nem a gente falou, né? Todo mundo tem uma história triste, então a gente não, né, não podemos também ficar se apegando por isso. E outra que a gente é homem, né? E então a gente tem que fazer acontecer. Foi o que meu pai falou com 18 anos, cara. Agora é com você, irmão. Se quer ter isso, vá atrás. Eu não adianta você olhar pra mim. Não, eu cansei de estar mal, cara, e trabalhar assim, e ter que estar sorrindo e tal, mas é isso aí, entendeu? Mano, eu trabalhei um mês mal, final do ano. Passei meu Natal e meu final de ano sozinho, mano. Minha mãe e meu pai viajando, foram pro sítio e eu, final de relacionamento, ninguém acredita. Falou, pá, o Carlos tá falando demais. Mano, passei sozinho, mano, eu e Deus. Falando, porra, fiz cagada, tô pagando o preço, paguei o preço. É isso aí, né? Mas tá tudo bem, acontece. Janeiro que daí vem o start, né? Daí até respondendo uma pergunta, depois a gente vai abrir as perguntas, né? A gente não vai falar agora. Mas a gente sabe o que é você estar mal emocionalmente. Quando você está mal emocionalmente, Augusto, você não consegue fazer absolutamente nada. Você não consegue pensar em algo que vai te edificar. Eu tive que pensar. Eu tive que fazer. Então, porque é uma obrigação, mesma coisa eu. Eu tive que levantar, meu amigo. Ninguém sabe da minha rotina, poucos sabem da minha rotina. Que eu saio 4h30 da manhã de moto, porque eu vendi meu carro, não tenho mais meu carro hoje, para investir, não no podcast, não, para investir em outras coisas. Cara, eu saio 4h30 da manhã, toda manhã, mano, pegando sol, chuva serena, não tenho escolhas. E tava mal, como todo mundo tá hoje passando por uma cruz. Só que a gente não pode também deixar isso influenciar, entende? E tentar se levantar, não deixar chegar no fundo do poço.
por isso daquele dia do Matheus, que a gente fez o podcast com o Matheus. Todo mundo precisa de terapia. Não é porque, terapia para quem tá, desculpa a expressão, cabeça fodida ou louco. Não, terapia é a mesma coisa que a gente está fazendo aqui agora, uma conversa, entendeu? Por isso que Jesus, quando ia curar, ou ia libertar, ou ia falar qualquer coisa, mano, primeiro ele chegava, o que você quer que eu te faça? Carlão, hoje a gente sabe que você é um cara, uma nova pessoa aí, né? A gente sabe que você tem um passado obscuro aí. E o que você tem a dizer isso para as pessoas que viram aquela versão do Carlos lá e hoje uma pessoa diferente, uma pessoa mais centrada, com objetivos aí e tal, com grandes pretensões? É que assim, é que nem quando, em relação ao que eu tava falando antes, né, que eu dei um start, virei a casinha, foi na minha profissão. Porque você tem que ter postura, né, Augusto? Se você quer ser um profissional que trabalha com pessoas, um profissional que vai vender o teu peixe, você tem que ter uma imagem, né? Não tô falando para você ostentar, ficar andando aí ostentando, sei lá, com marca ou algo assim, de tentar mostrar o que você não é. Tô Não, falando isso aí não determina o profissional que você é. você tem que ter a tua imagem, você tem que estar sério, você também, a gente sempre conversa sobre isso, lembra? Tenta mostrar mais teu profissional, você tenta ser um pouco sério, um pouco brincalhão. Então eu cuido muito com isso, porque na época que eu tocava o foda-se, cara, eu vivia nos brisas, vivia na lucaragem, vivia em festa, cara, eu não tava nem aí com a minha imagem, beleza, não passava do ponto, cuidava, não saía aí beijando todo mundo, ficando todo mundo, que eu nunca curti isso daí, pra mim isso aí é ridículo. Mas aonde que eu quero chegar é que eu frequentava bastante lugares, e hoje eu procuro ficar mais reservado, hoje eu sou muito preservado. Eu me procuro a minha imagem, não que eu estou tentando esconder algo, não é isso, mas é o meu profissional que está em jogo, entendeu? Eu trabalho com pessoas, eu quero ser um empresário futuramente, como eu já estou sendo, e nós já estamos sendo, e eu quero crescer. A minha ambição eu acho que não é feio falar isso, eu vou e você vai, é ficar rico, é ficar milionário, e eu vou com o meu trabalho, com o meu dom, sem herança, né? Sem parente rico te ajudando. E é isso. A minha ambição é essa, sem pisar em ninguém, porque a humildade é uma coisa fenomenal. Acho que a pessoa tem que ser humilde, né, Augusto? Acho que o talento todo mundo pode ter, mas acho que a humildade poucos têm, né? E é isso, cara. Ajudar pessoas, porque eu acho que o que está faltando muito hoje é empatia com as pessoas não estão se ajudando. As pessoas hoje estão muito... foda-se você, vai atrás das tuas coisas e se vire. Cara, E às vezes não é assim, entende? Você sabe que não é assim. Pessoas precisam de pessoas. Renan Espíndola aí, nosso Renanzinho, sempre fala isso daí. Pessoas precisam de pessoas, Augusto, para te dar um apoio, às vezes te abrir uma porta. É o famoso network. Só que também você não pode utilizar o network por interesse hoje. eu vou me meter nessa conversa aí. O que eu vejo? Do Augusto de hoje e de 6 meses atrás, quando eu não tinha problemas. Não, 1 ano atrás. Se alguém me ligasse, se você me ligasse desesperado, se eu tô mal, cara, eu ia largar tudo que eu tava fazendo atrás de você pra te ajudar. Hoje eu ia dizer, mano, siga firme aí e tal, e reze que vai dar certo. Porque eu não tenho como... Hoje eu não tenho tempo, não tenho mais o... né? Então, às vezes, não é nem empatia que falta com as pessoas, é tempo, sabe? Então, nesse mundo louco que tá hoje, de a milhão... Mas é por isso, tá todo mundo acelerado, Augusto, entende? Só que aí, calma, a gente tem que ter calma. Esse acelero todo é para quê? É o teu trabalho? É a tua vida? O que está acontecendo? Tua vida pessoal? O que está acontecendo? Você tem que... É que nem o Matheus, né, o psicólogo, né? Até um abraço aí, Matheus. Cara, você tem que escolher o teu dia como que vai ser, entende? Cara, nós personal, você sabe, nossa vida é muito corrida. Atendo um cliente aqui, atendo um cliente ali, e daí a gente vem aqui gravar o Meio Maromba Cast, ter convidados, estudar, a gente voltou à leitura agora para melhorar a nossa oratória, então a gente tem muita coisa, né? E o dia e as horas estão passando muito rápido. Às vezes até você comentou esses dias que às vezes, né, não tinha tempo nem para treinar direito. Então, cara, o tempo é corrido para todos, só que a gente tem que saber otimizar, né? E sobre a empatia que você falou, Augusto, eu acho que tá certo. Tem algumas pessoas que você realmente tem que largar tudo e ir. Mas agora tem outras pessoas que, cara, não tem o que fazer, mano.
Às vezes é dar uma palavra de apoio, que a gente nunca pode deixar de falar, e orar, né, mano? Orar e falar de Deus pra pessoa e ela tentar procurar ajuda, se ajudar, claro, em casos esporádicos, né? E para continuar nossa conversa, então eu quero agradecer aí a Cozinha Nobre. Vamos falar sobre nossos outros apoiadores, que eu não falei no início. Cozinha Nobre, aí para vocês que precisam de Do lado da Vida salgados. Saúde ali, galera, um cafezinho top ali, um Isso, para vocês que precisam de salgados e doces aí para suas festividades, eventos, festas aí, Cozinha Nobre. E a Multisabor, né? Aquele cafezinho aí da tarde, o cafezinho da manhã também lá no centro da cidade lá. Um abraço pro Felipe lá do Mercato, nosso parceiro, né? O Mercato ali, né? Mercato, sob nova direção. Obrigado, Obrigado, mandando Felipe. ver lá, cara. O Felipe é um cara muito especial. nosso- Foi meu primeiro amigo aqui em Joaçaba quando vim morar pra cá. Isso. 2001. Tem uma padaria fantástica lá, gente, tá? E também temos a Giga Suplementos, não, desculpa, eu já falei do Diegão, né? O Deguste Delivery, do nosso amigo Natanael lá, que cuida das tuas marmitas fit. Rango né? da hora, um rangão lá muito foda. Lá, um abraço pra você, irmão. Augusto, vamos falar um pouco também aí dos troféus, só que como que você chegou nesse troféu? Você estava falando antes do Augusto Obscuro, ou do Carlos Obscuro, agora fala um pouco aí como que você chegou Não nesse... tem Augusto Obscuro, né, cara? Mas fala um pouco da tua história aí, o que você quer falar pro público, ou também, se você não quiser também tá falando, vamos já pro que interessa, que são teus bebezinhos. Cara, roubem minha casa, levem tudo nos meus troféus, cara. Isso aí eu não compro em nenhum lugar. Então, sou de Caçador, né? Vim de lá com 10 anos, vim pra cá. Lá, o meu primeiro contato com o esporte foi onde eu morava dentro do estádio. Meu avô era zelador do estádio. Meu pai foi jogador de futebol por muitos anos lá. Jogou meu pai jogou até a Copa do Brasil, se não me engano. Uhum. Acho que não era Copa do Brasil o nome, mas era, né? Jogou contra Penharol, jogou contra vários times ali. Meu pai disse que era bom. Meu pai é um índio. Meu pai é meio bugre, meio índio, meio preto, assim, sabe? É engraçado. E então a gente morava dentro do estádio. E era muito humilde, a gente era muito humilde, cara. Meu pai sempre trabalhou no mercado, né? E meu avô, naquela situação de soca do estádio ali e tal, a gente morava numa casa, no porão, na casa da minha avó. Era 2 peças só, quarto e cozinha, e um banheiro que a gente não tinha banheiro. A gente tinha que usar o banheiro do estádio, que era longe, assim, tipo assim, uns 50 metros, assim. Então, e não tinha energia, então tinha que usar a vela, sabe? Tipo, de noite, assim, por exemplo, de noite tinha que usar a vela, assim. Foi uma fase bem difícil da minha vida, assim, cara, que eu lembro muito, sabe? Quando eu não tô bem, assim, eu lembro disso, sabe? É uma coisa que me motiva, assim, sabe? Aí, com o passar do tempo, meu pai foi trabalhar em um mercadinho, foi juntando dinheiro, construiu uma casa, e naquela casa ele construiu um mercado, uma mercearia ali. Ele ficou uns 3 anos. Aí acabou que ele se separou da minha mãe e tal, minha mãe veio embora pra cá. E depois ele veio atrás, daí, né, voltaram a ficar junto e tal. E daí, essa foi a minha vinda pra cá. Como eu falei, a gente nunca ganhou nada, né? Meus pais, eles moram hoje no porão da minha avó de cá, moravam no porão da minha avó de lá, hoje moram no porão da minha avó de cá. Eles estão lá no mesmo lugar ainda, né? Assim, eu tenho o maior orgulho deles, sabe? São as melhores pessoas da minha vida. Minha mãe tá louco. Minha mãe eu ligo pra ela todo dia. Mãe, um beijo. Senhora, tá? Amo mais que tudo. Ela é maravilhosa mesmo. Então, ela é meu alicerce total, assim. Hoje a minha base é minha mãe, cara. Meus filhos, né? Minha mãe e meus filhos são, assim, minha base total, assim, cara. São muito fora, assim. São muito presentes na minha vida, assim, sabe? E então eles estão lá no mesmo lugarzinho de sempre, né? E, cara, eu nunca aceitei isso, sabe? Eu falei, não, eu quero ser diferente, eu não posso aceitar esse tipo de vida. Eu sei. Eu não vou aceitar isso aí. E eu sempre falo pra você. É isso aí. Eu posso passar por momentos difíceis, passei por muitos momentos muito difíceis, assim, principalmente agora, né? Há alguns meses e tal. Desesperador, assim, sabe? Eu não vou contar o que aconteceu, né? Sim. Mas muita gente sabe, muita gente não sabe o que aconteceu depois também e tal. Isso é complicado. Mas enfim, eu passei por um divórcio e tal, né? E depois também aconteceu algumas coisas ali e tal. E foi bem difícil pra mim, assim, né? Mas enfim. E o que aconteceu? Eu fui buscar, depois desse período, melhorar como pessoa, né? Ver onde eu errei e tal, e me reestruturar. Então hoje minha vida, cara, assim, é com meus filhos, é com
com Deus, né? Eu estudo muito, eu estudo todo dia, eu leio todo dia, eu treino, eu faço meus aeróbicos, eu faço meus atendimentos, eu me alimento bem, eu não estou bebendo mais, eu bebo assim um vinhozinho lá de vez em quando eu tenho companhia. Então eu não bebo, não tento não beber muito, né? Assim, evento quando eu tô nos meus tempos livres, eu tô com meus filhos, então procuro não beber, não. Mas eu gosto assim de ter um momento Você tem assim. 2 filhos, né? Augusto, conta pro pessoal aí, né? Você tem Sim, o eu fui Nicolas pai, e o Matias, fui né? pai com 18 anos, né? Tem o Nicolas, que é meu filho mais velho, vai fazer 15 agora em julho. E o Mate, que vem aqui às vezes, Ah, o Mate é... que Tá fez 8, 29 de março agora. Eles são, um cara, a minha razão de viver, assim. teu pré-treino. É, eu tenho que ver todo dia eles, cara, de ligar, eu tenho que, todo dia, cara, todo dia preciso ver eles, cara. Eu preciso, sabe, eu saio às vezes quando eu tô, assim, pra ir lá na minha mãe, que eles ficam lá, né? Eles ficam o dia inteiro fora de casa, né? É, compreensível, né? Então, eles não moram comigo, né? Eu pego eles no final de semana, tento ficar com eles o máximo possível. Então, são minha vida, né, cara? Tipo assim, quero ser um pai que eles tenham orgulho, assim, né? Eles sabem do meu erro, do que aconteceu e tal, e eu falo pra eles, eles veem como estou diferente hoje, né? Como eu enxergo a vida, encaro a vida, e eles estão bem presentes nisso. Você é diferente de mim, você é pai, né? Então você tem que ter uma postura, que a gente falou ali, né? Da imagem, Sim. porque querendo ou não, o Matias, o Nicolas agora ele tá um pouquinho mais grandinho, tá entendendo um pouro, mas o Matias ele olha pra você, é teu herói, né? Então... Sim, eu tento ser um exemplo para eles, um exemplo, assim, ali, né, presente. Então, A gente tá muito junto, sabe? Eu tô muito só vou conectado. saber isso quando eu tiver o meu, né? Então, E é incrível, assim, cara. Os filhos, eles são, sabe, fundamental. é. Então, a minha vida simplesmente só falando sobre a minha vida pessoal, né? É isso. Mas nessa época, Augusto, você daí fez administração, né? Eu, na verdade, assim, eu trabalhei nos meus 14 anos, né? Trabalhei pro Luiz lá, na Corpo Treino. Eles tinham um galeto na frente Grande Luiz, na frente corpo e treino aí. do Marista ali, tinha o restaurante, trabalhei para ele ali, trabalhei no Rançando. Trabalhei em mercado, trabalhei de entregador, né? Mas trabalhei mais em mercado, assim. Meu pai também trabalhou em mercado. Aí eu fiz Senai, fiz uns 4 anos de Senai, fiz eletrotécnica, fiz mecânica, fiz AutoCAD, trabalhei alguns anos com eletrotécnica, trabalhei com projeto. Aí fiz administração, tranquei na 7ª fase da administração. Não gostava, ia mais pro G3 do que pra falar. Você não chegou a se formar, então? Não. Quando eu vi que eu ia mais pro G3 do que pra aula, eu falei, não, é um investimento... Porque na época que eu te conheci lá na Performance, e isso eu tô falando 15 anos, né, Augusto, a gente se conhece, né, mais eu acho, né? O Nicolas estava nascendo ali em 2010. Faz tempo. Então, olha, muito tempo. Nossa, tá louco. Mas não, mais que... Mais ainda. Uns 17 anos por aí a gente se conhece. Aí tranquei, não era aquilo que eu gostava, eu via meus amigos se formando ali, meus veteranos tudo meio ferrado assim, sabe? Aí eu via, cara, eu não vou andar pra esse caminho aí não, cara, eu já sou pobre, cara, eu não quero continuar, tá ligado? Aí depois fiz gestão ambiental pra ver se eu passava algum concurso da polícia, mas eu tinha que trabalhar o dia inteiro e fazia a faculdade de noite. Aí não Foi tinha nessa como... época que eu comecei a ser teu amigo já. Eu me lembro que você queria concurso, acho que você queria PM. Eu fiz, cara, bombeiro e tal, só que eu estudava tipo das 10 à meia-noite e às vezes daí no final de semana, aí não tinha como competir, a galera passava o dia em casa estudando, né? E outro cara tem que trabalhar, né? Aí que eu decidi fazer... É que assim, eu tenho a minha irmã, né, ela e meu ex-cunhado, eles trabalhavam, são professores e tal, minha irmã dá aula de dança, e minha irmã me colocou na dança, quando eu tinha 13 anos eu comecei a fazer dança de rua, com a Marlizinha, com o Thiago. Verdade, você dançava. Dancei 7 anos, cara, participei do festival de dança, tudo aí, amo a dança, E o Augusto desse tamanho dançando, cara. Tem no YouTube lá, cara, Single Joaçaba, um vídeo dançando lá, cara. É o único vídeo que tem no YouTube lá, cara. Vocês podem ver lá, é legal. Um abraço pro Júlio Alberghini, amo o Júlio de coração. Júlio Alberghini, meu professor da faculdade. Júlio, assim, é um cara assim que eu tenho no meu coração no carnaval, eu desfilei na Vale Samba, na Comissão de Frente há alguns anos também, com o Júlio também, com a Marlizinha, com a Mônica, né? Tem muitos amigos na dança ali, o Luiz Israel, também eu gosto muito do Luiz. Luiz, gente boa, professor até hoje. Vários, o Sanderson, a lá Ingrid, a Diana. A Ingrid. Cara, tem uma galera aí que né? Sim, o próprio Lucas Bissani. Tem a Paulinha lá que era Nutri, lá em Luzerna, lá também. Isso, até esses dias o Lucas Bissani, que tá morando em Curitiba agora. Ele não é da minha ele é da Safra Nova. Esses dias ele comentou, sabia que o Augusto dançava, não sei o quê. Daí eu falei, não sabia. Daí ele comentou, Augusto dançava bem, não sei o quê. Eu gostava muito, cara. Aí minha irmã me introduziu nesse mundo aí, cara. Aí conheci a minha ex-esposa, né, na dança, lá no
tempo de colégio lá, a gente ficou aí 17 anos juntos, né? Foi um grande capítulo da minha vida, agradeço a ela, mando um beijo pra ela, espero que ela esteja bem. E aí daí fazer educação física, depois eu não vi que não passava em concurso, eu falei, cara, eu vou fazer o que eu gosto. Daí foi educação física. Aí comecei dando aula de luta, eu comecei a treinar a luta com o Anderson, com o Cut, quando o Anderson Bittencourt estava aqui com nós aqui, aí treinamos uns 3 anos, aí ia lutar, aí comecei a faculdade. Aí não consegui lutar e daí Isso desisti. foi mais ou menos em que ano? Eu não lembro, cara, faz uns 10, 8 anos, não. Antes da pandemia? Sim, muito antes. Muito antes, né? Uns 8, 9 anos atrás. É. Aí comecei a faculdade, ele me convidou para dar aula de luta já. Durante a faculdade eu fazia isso, dava aula de MMA. E era aquela coisa, não era especialista, né, em nada, mas eu me virava. E cara, eu só preciso me virar e eu dou um jeito, entendeu? O cara da minha pós falou essa semana, eu vou trabalhar com gestante. Tá, mas você dá aula para gestante? Não, mas eu vou estudar agora sobre isso. Eu sou assim, se tiver que fazer isso aqui ficar preto, eu vou dizer que isso aqui vai ficar preto, mas depois eu vou aprender como é que faz. Mas eu vou dar um jeito. Então eu sou assim, tá ligado? Eu vou dar um jeito. Ele me convidou, eu falei, vou lá. Então o que eu não sabia, eu ia atrás de aprender, ia atrás de dar um jeito. E me virei um tempo lá. Aí minha irmã montou a academia ali, a Fit Strong. Extinta a Fit Strong. Aí me convidou pra trabalhar com ela. Porque a luta é complicada, cara. Assim, você exige muito do teu corpo, né? Você tem que dar aula, tem que treinar juntos, tem que... Aí não dava conta, aí tinha personal depois, atendia um pessoal depois ali. Aí minha irmã convidou pra trabalhar com ela lá. Fui lá trabalhar com ela, aí quem trabalhava lá era o Julinho. O Júlio. Qual? Trabalhou pra ela lá. Que tá na academia sempre lá. Ah, o Soares? Eu Júlio não lembrava Soares. o nome Sim. dele. Grande abraço, Júlio, Tainã trabalhou lá também. Sim. O Jussi. O Jussi, poxa, cara. Trabalhou lá, minha irmã também, trabalhou comigo também lá. Aí eu fiquei uns 2 anos com a minha irmã lá. Ah, legal. Aí minha irmã teve a segunda filha. A Paulinha eu conheço ela da performance, deu Zumba lá, né? Aham. Paulinha, gente boa. Aí minha irmã teve uma segunda filha, e minha sobrinha teve um problema de saúde também, quase faleceu. Nossa. Aí minha irmã largou a academia lá e eu que tocava, né? Aí a academia foi caindo, eu não conseguia dar conta de tudo, eu ficava 3 horários lá sozinho. Aí ela decidiu vender ou fechar. Decidiu fechar. Aí naquela época a gente tentou uma investida e ela aceitou. Ó, tu compra assim, parcelo tanto e tal. A gente comprou academia lá e eu na musculação lá era funcional, né? Então eu comecei a comprar os equipamentos aqui e ali. Aí veio a pandemia, bicho. Putz, aí me fudeu, né, mano? Aí, cara, pensa, você juntar tudo que você tinha pra comprar uma parada, aí 1 mês depois tem que fechar. Aí ficou uns 4 meses fechado. Aí aluguel, funcionário, tudo assim, ó, se pagar, e não entrando nada. Nossa, ali foi desesperador, cara. Mas a gente deu nosso jeito lá. Não, foi um momento difícil, né? Aí só que assim, ó, tudo que eu tinha de reserva se foi, né? Então a gente teve que começar a comprar equipamento antigo, usado. Achava lá em Florianópolis uma cadeira extensora. Ia lá, buscava, trazia, reformava ali dentro da academia mesmo. A gente fechava eu e o Vini Jungs. Vini, um abração pra você. Ó, Vini, tá louco. Vini não. Isolava a academia com lona, lixava com lixadeira e pintava tudo lá dentro. E no outro dia tava lá o equipamento. Todos os equipamentos foram tudo assim. Jaborá, Lages, Florianópolis eu fui buscar. Cara, Concórdia. Então assim, eu dei o meu jeito, cara. Eu dei a vida naquela academia lá, sabe? Quanto tempo você ficou ali, Augusto? Fiquei em 2020 até 20. Eu vendi ano passado, 24. Uns 3 anos e meio, uma coisa assim. Eu lembro que nesses 4 anos ali, você me mandou mensagem para trabalhar com você, lembra? Daí Sim, eu não podia porque eu tava morando fora, lembra? Assim, hoje eu vejo o desafio que é o empreendimento, sabe? Você ser empreendedor aqui, cara. O difícil é você arrumar profissionais bons para trabalhar, né? Nem isso, cara, mas assim, empreender é difícil. Você tem que ter uma visão diferente, sabe? Aí, como eu era sozinho, né? Tipo, a gente tinha que limpar a academia, que eu não queria economizar. Para limpar a academia, você gastava quase R$1.000 por mês, né? É um salário do professor, meio salário do professor, meio período, né? Tipo assim, você vai, cara, o que não podia economizar, então era feriado, sábado, domingo era limpando a academia, tirando o teia da aranha, limpando o vidro. Sábado, domingo, feriado, não tinha para... o professor faltava, tinha que desmarcar todos os meus alunos para poder ficar, né? Foi aí que chegou um momento da minha vida ali que eu passei um perrenguezinho assim, né? E daí, cara, eu decidi, eu sempre quis competir, né? Sempre achei legal o fisiculturismo e eu sempre quis evoluir. Nem tanto era pelo fisiculturismo, era pelo desafio, né? E eu passei um momento meio chato ali, uma época, e
E eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa na minha vida, preciso tomar remédio pra depressão e tal. E eu falei, cara, eu sou um homem, velho, vou ficar tomando remédio aqui, essa porra aqui. Aí eu chamei o César lá de Campos Novos, o César é meu colega, né? O César era o César Vezaro. César é o professor? Aham. Sim, estudava no Unesp. Aí ele me ajudou e a gente foi competir. Fiz a preparação 3 meses. Aí a gente foi competir em 2023. Foi aí que então iniciou a tua vida no bodybuilding. Foi ali. Eu gostava, já acompanhava assim de longe e tal, mas ali foi a virada de chave assim, Pois que eu tive pra... explica pra mim também, porque a gente conversa, a gente nunca chegou nesse assunto, né? Como que surgiu na tua cabeça assim, vou competir? Porque, cara, porque uma vez eu lembro que eu olhei, isso é verdade, o público também, eu olhei o teu Instagram, eu vi, cara, o Augusto normal. Daqui a pouco eu olhei de novo o Instagram do Augusto, o Augusto já trincado, fortão, com uma fotona top. Eu falei, cara, esse louco vai fazer o que com esse corpo aí? Daí que você começou a competir. Falei, Pack de peça. cara, quem diria o Augusto, mano? Sério mesmo, o Augusto, pessoal, o Augusto fez acontecer, velho. Porque eu te lembro você todo... Não vou te falar mal de você também, né, esteticamente, mas, pô, você mudou teu corpo, a tua realidade do... É que assim, ó, mano, eu tenho uma coisa comigo, assim, ó, Da eu tua consigo tudo que eu estética. quero. Tudo que eu quero eu Cara. consigo. Tudo que eu quero eu consigo, mano. Não, pode falar aí pro público, você era gordinho, né? Você era Sim, gordinho. sempre fui pra mais do que a menos. Sempre fui mais Retido. Então, assim, eu sempre tive comigo que o que eu quero eu consigo. Fez Entendeu? acontecer. E daí eu falei, a forma que eu vou atravessar esse momento aqui vai ser fazendo acontecer, vai ser realizando um sonho e dando a volta por cima. Entendeu? Então eu fui lá, comecei a preparar e tal. Só que eu fui muito, assim, desleixado, eu errava bastante, não treinava pose. Eu treinei pose uma vez, cara. Um dia, velho. Um domingo de manhã lá que a minha mãe foi ajudar a limpar a academia lá, eu fiquei lá na salinha de dança lá, na frente do espelho treinando pose. Sobrou tempo, foi lá. Um dia, velho. Um dia. Aí fomos pro campeonato lá e daí eu consegui o quinto, lá no Horsepower Show. Essa medalha aqui, o quinto lugar. Foi a tua primeira... Foi a primeira. E foi assim, bem. Eu não ia com pretensão de ganhar nada, assim, sabe? Eu fui assim por ir. Falei, ó, só estar aqui já é né? Você foi mais pra ganhar experiência, assim. Eu fui lá pra me superar, entendeu? Pra passar, atravessar aquele momento e coroar sabe, uma virada de chave assim, na Nessa minha época vida. você tava meio... Eu tava meio depressivo e tal. Não sei, cara. Meio pra baixo, assim. Não tava legal. E daí Enfim, foi uma virada bem legal assim na minha vida, sabe? Aí eu me empolguei, achei que dava pra conseguir mais. Aí eu falei pra minha ex-companheira lá, falei, ó, agora eu quero ganhar um campeonato. Agora eu vou ganhar um campeonato. Aí passou um momento ali, um ano, passou mais uns meses, eu procuro o César de novo, falei, mano, vamos pra mais uma. Aí tinha o Eduardo Correia, é que os nacionais são bem pesados, né? O Horsepower, o Eduardo Correia, o Sardinha Classic e o Sul Brasileiro são os maiores aqui, né, cara? Então o nível é muito alto, cara. É muito alto mesmo. Aí a gente preparou mais uma vez ano passado para o Eduardo Correia. Investiu uma grana, cara, um tempo nisso aí, mano. Foi ali que daí eu decidi vender a academia, né? Porque, tipo, eu abandonei a academia total, assim. Eu investi minha vida uns 4 meses nisso aqui. Aí eu fui pro Eduardo Correia lá, cara, ali, e eu não ganhei nada lá. Fui lá e fui passear só. Aí foi uma frustração gigante, assim, sabe? Eu lembro que eu saí do palco, sentei no chão lá e fiquei assim, ó, uma meia hora até assimilar o que tinha acontecido. A sorte é que no outro final de semana tinha o outro campeonato, o Londrina Classic, do Muscle Contest, né? Aí voltei pra Joaçaba, falei, cara, tem uma semana pra fazer acontecer e melhorar o que eu tenho pra melhorar. E naquela semana eu dei a minha vida, mano, assim, ó, pose e tudo. Aí fomos pra Londrina, lá no Paraná, lá. Primeira vez que eu andei de avião. legal, bacana. E daí consegui o top 1, né? Da Esse aqui? OpenC e o top 2 da Aí da a galerinha. Da Novice. Aham. Esses aí são meus... Bebezinhos. Eu acho que foi um dos dias mais felizes da minha vida, cara. Sério mesmo. 2024. Eu lembro que, nossa, eu chorei um monte depois que eu ganhei, assim. Foi no início de 2024? Não, foi em maio. Maio. É, mais ou menos agora, nesse período, né? Aham. Bem mais ou menos agora, assim. Esses são os meus títulos de atleta, né? Aí, depois que eu ganhei, eu falei assim, agora eu quero ganhar um como coach. Tá no meu perfil Deus, lá. cara. Eu falei, eu quero ganhar um como coach. Aí, lancei uma ideia com uma galera lá que queria competir e tal, e juntei uma turminha lá e comecei a preparar eles. Mas só um ficou, que era o Sidão, que tava no nosso podcast aqui, o Sidão, né? E, cara, o Sidão deu a vida, cara. No momento ele vestiu a camisa assim, ó. Não, o Cid... E daí fomos lá pra Criciúma, no Iron Games lá. Aí ganhamos lá também o top 1.
e um top 4. Foi esse que ele falou ali da batata, Da né? batata. Ele ganhou o top 1 na Estreantes e top 4 na Open. A dele é C, eu sou dele, é C, tá certo. Daí ele ganhou lá. Aí, cara, a gente saiu de lá e eu falei, cara, já tenho título como coach, agora eu vou ganhar um top coach. Top coach é esse aqui. Esse aqui, assim, ó, é um título que você tem que ter 10 atletas. Ou 10 inscrições no campeonato, Entendi. né? Eu levei 4 pra Chapecó ali. Aí a maioria deles fez a dobra, né? O Cid foi em 3, a Camille foi em 3, se não me engano. E deu 10 inscrições lá. Daí você ganha o top coach, ganha entrada e tal. Não é que eu ganhei um prêmio de treino, não. É porque eu tenho 10 inscrições. Se tu for lá com 10 atletas, 10 inscrições, você ganha o troféu. Cara, tipo, você ter 10 atletas, 10 inscrições, você tem que ter um nível de relevância. conhecimento, você tem que ser um cara assim que, pra você ter atleta que vai competir com você, você tem que, né, pelo menos assim, entender alguma coisa, né? Isso também foi um momento assim bem importante na minha vida, cara, esse dia aí, cara. Foi um dia assim que eu, Que foi esse aqui. foi o dia que eu provei assim que eu consegui, sabe? Mascule Contest. Top coach. Aí, ó, galera. Esse aí foi meu bebezinho, cara. Nossa. Você tem as fotos, né, Augusto? Vamos mostrar as fotos pro Tem. público aí. Você quer ver você sem camisa aí, né, pô? Bons tempos aquele. Ó, não tá em ordem aqui, galera. Aqui foi no Eduardo Corrêa. Não sei se o público vai conseguir ver bem aí, mas... É que eu já fui. Vai vendo aí. Então esse aqui é o Eduardo Corrêa. Esse foi o primeiro que você foi pra... Não, esse foi o segundo. Ah, o segundo. É que não tá vindo, então tá em ordem aqui, mas daí a gente vai vendo. Esse foi aquele que eu não ganhei nada, cara. É, eu ia te Foi perguntar. E aí eu não posei bem, eu não tava me sentindo bem no dia, cara, não tava legal. Mas fui lá pra encarar o que. Aí um ensaio eu tava fazendo na academia lá. Acho que uma semana, uns dias antes ali. Cara, olha isso, velho. Você fez acontecer mesmo o bagulho. É só isso aí. Aqui no Eduardo Correia também, ó. Foi que eu competi lá, que eu fui só passear também, né? Pode ver que o abdômen em contração 0, não tava com o abdômen bonitinho. Tava com o abdômen legal, mas eu não tava conseguindo mostrar, Não sabe? tava aparente. Tava nervoso, né? tava... a pose, não, eu fiz uma pose que eu não queria e tal, né? Enfim. Mas foi importante, foi uma experiência legal. Aqui foi do quinto lugar que eu ganhei lá no Horse lá. O Horse ele acontece no primeiro campeonato do ano, né? E foi isso aí. Ó, já tinha um pouquinho menos de ombro, já tinha um pouco de slide de ombro ali. Então, aí eu comecei a trabalhar muito o ombro, cara. Eu quero que... Tem um cara aí que eu vou chamar na academia essa semana, que ele tem um potencial muito grande aí, que é o Luciano, cara. Eu quero que ele dê um foco aí. Qual o Luciano? O Luciano, que competiu ali, cara. Ó, o personal Luciano. Luciano, Luciano, ele nosso amigo, potencial nosso foda. parceiro, cara. E se ele melhorar aquele ombro dele, cara... Olha aí, ó. Ele vai voar, mano. Luciano... Ele foi agora pra Chapecó também, Sim, né? sim, a gente se encontrou lá. Eu falei no dia pra ele, cara, ó, se melhorar esse ombro aí, mano, pá, tem tudo pra decolar aí, né? Nosso colega lá da academia e amigo, né? Isso aí. Aqui foi no Londrina lá que eu ganhei. Que foi esse top 1 aqui, né? Isso aí. Isso aí. Ó, que massa, Esse aí cara. foi o dia mais... Essa foto acho que tu tem no... essas fotos estão no Instagram, acho que tem uma ou outra aqui. Essa aqui não tem. Aí são os meus concorrentes lá e tal, né? Que também tava o nível tava legal também, né? Eu tive um pouco de sorte também. Mas eu me dediquei, né? Aí foi esse pro do overall. O overall é assim, ó. Open A, Open B e Open C, né? Então o campeão de cada categoria disputa o campeão da noite. Entendi. Quem ganhou foi esse mornezinho aqui, ó. Esse que tem o inferior aí top aí, cara. Então, mas também, né? Ele foi bem. Todo mundo foi bem, né? Esse que eu conheci também, um cara muito legal. Então aí... Você de novo. Ó, os bastidores. Aí no bastidor ali, né? Perninha de grilo. Tava secaço, tava... Nossa, tava brincada. Mochilinha ali com os Gatorade, com umas marmitinhas, balancinha sempre, né? Sempre tudo pesadinho. Aí depois do campeonato ali, nossa. Aí eu tava uma semana antes ali. Aqui foi na noite anterior, né? Que daí vai chegar na cidade lá, vai dar um rolê lá, e daí... Precisa repor. Não, ali já foi antes do campeonato. Ah, foi antes? Ali antes, eu tava comendo, fazendo meu carb up, né? Era arroz e tilápia. Arrozinho sem sal ali, né? Aqui também. Ó.
Tava só a capa. Aqui, Nossa, tava seco aqui mesmo. na descrição, quando você chega lá, você faz a pesagem, né? Então tu passa lá, confere toda a documentação, paga as coisas que tem que pagar, né? Oh, que bacana, cara. Aqui foi no dia anterior do show, tinha uma aliança no dedo lá. Perdi essa porra aí também. Faz falta também, caralho. Aí com o Super, conhece esse aí? Esse é o treinador lá, esqueci Esse é do... o Superman, lá do Superman. Monstercast? É, o Superman é ele mesmo? Super, Ele né? tava lá. Tava lá. É isso, é verdade, porque... Ele veio, eu posso tirar uma foto com você, cara? Eu falei, pode. Ah, pronto, olha. Faz um corte vídeo disso aí que eu vou postar e vou marcar ele. Então ele pediu pra tirar foto com você, Augusto. Tem só essas aí. Legal, cara. Eu tenho muita foto com muito atleta, Clô. Pessoal, nós recebemos aqui milhares de perguntas aqui. Eu acho que foi mais na parte do Augusto, porque o Augusto é famoso aí, né? É Augusto Cariani. Não, mentira, mas assim, ó, tem bastante perguntas, tanto pessoal como profissional, tanto para o Augusto quanto para mim. A gente selecionou algumas, a gente teve mais de 100 perguntas, 100 e poucas no total. Augusto, posso começar aqui? Tem algumas aqui. Não, pode mandar. Também falando, né, pessoal, a gente não vai citar nomes, eu acho que é importante preservar a identidade da pessoa. Claro que, não sei se o Augusto tem alguma pergunta, assim, em especial, que ele queira responder a alguém, né? Eu prefiro responder as mais técnicas, né, cara? Minha vida pessoal aí, todo mundo já sabe, já era. Então, vamos lá, então. Pergunta para o Augusto aqui. Alimentação e pré e pós-treino. Só foi mandado isso. Não sei se quer... Então, dentro de um contexto nutricional, a gente tem que verificar algumas situações, né? Que que horas você treina, né? O que você busca nisso, né? Se é um atleta, se é alguém que busca performar bem no treino, né? Que, por exemplo, eu ou você quer treinar bem e tal, tu vai fazer uma refeição pré-treino com um pouco mais de carbo, por exemplo, que vai te dar um pouco mais de energia, né? Para você performar melhor no treino. Se num contexto de emagrecimento, né? Não seja um homem, né, meia idade que vai para academia que busca emagrecimento. Não vai fazer tanta diferença você jogar. Um pré-treino? Falando de refeição, né? De alimentação, né? Tá. O que muda do pré-treino e pós-treino, o pós-treino vai te dar uma resposta um pouco melhor, né? Vai favorecer o teu cenário anabólico, ali, digamos assim. Tá? Mas também não vai fazer muita diferença não, se tu comer antes ou depois, tá? Não vai fazer diferença. O que vai mudar seria na questão de performance, você ter um pouco mais de combustível para queimar na hora do treino, tá? Isso. Tá? Basicamente é isso. Isso aí. Tá. De forma meio generalizada, né? Pra gente conseguir responder tudo aí. Isso. Vamos para outro, então não sei se a pessoa que Manda fez aí. essa pergunta, né? Espero que assista o episódio, né? Então vamos para outra aqui. E para quem tem professor aí, pergunte para eles. E é Se isso não aí. sabe responder, troque. Tem umas cabulosas aqui, Augusto, mas vamos para as profissionais primeiro, né? É muito diferente a alimentação antes das provas de fisiculturismo, só que também ele não contextualizou, Não. acho que por falta de... Assim, você não é nada de diferente do comum, né? O que muda é a quantidade. Né? Eu sempre comi pão com ovo, sempre comi arroz, feijão e carne, né? Frango ou uma carne vermelha, whey, o que todo mundo come. O que muda é que a quantidade que você vai ajustando conforme passar o tempo ali e como a necessidade de ter ajustado o teu metabolismo. O que muda assim mais drasticamente assim, é a hiperidratação, que você precisa hiperidratar o teu corpo ali uma semana antes para fazer menos uso do diurético, porque você precisa eliminar a tua água do teu corpo, né? Certo. A galera viu no episódio da Lana ali, Sim, ela explicou sobre ela isso. falou né? sobre isso, mas ela não falou que o intuito é você não usar o diurético, porque se você pode só usar o diurético, né? Mas Só que é agressível, né? É perigoso, né? Sabe que o diurético mata. Então a ideia da hiperidratação é você eliminar a água do teu corpo. Então se eu começar lá uns 4, 5 dias antes, começar com 8 litros de água, depende do peso da pessoa, mas 8, 6, 10 litros de água por dia, né? E vai nos últimos dias diminuir um pouquinho até zerar, quase zerar, para ter o rebote ali, teu corpo eliminar a água e você ficar com aspecto de seco, né? Aí depois disso a gente faz o carb up, que você vai encher o músculo,
né? Teu músculo ele tá flat, já que você vem já... geralmente acontece isso, né? Você vem tirando um pouco do carbo ali, ó, na finaleira ali, né? Então teu músculo acaba ficando um pouco mais murcho, né? Então daí tu enche ele depois naquele dia de carb up, então tu vai comer, cara, tu vai comer muito ali, sabe? Tipo 1,5 kg de arroz com carne, cookies, banana, whey, sabe? Cada pessoa uma quantidade diferente, mas assim, são 6 refeições de 300 gramas de arroz com tilápia, Então a diferença é a quantidade. e sem sal, né? Para que você não retenha líquido e você enche o teu músculo e fica com o aspecto de seco e empedrado, né? Certo. O que muda é isso, na verdade, né? Tá, então vamos para a próxima. Qual a diferença entre homogenin, masteron, oxon e estano? Tá. O único que não é oral ali é o maceron, né? Isso. Eu vou falar sobre os orais ali, tá? Porque essa pessoa que mandou aí não vai usar. O que muda, na verdade, assim, eu vejo muito a fase em que você vai usar, né? Cada um tem suas particularidades, cada droga tem suas particularidades. O que muda, difere mais elas é assim, a oxandrolona, ela é um tanto mais anabólica e menos androgênica, né? Androgenismo é quando você é capaz de caracterizar a masculinidade. Então, quanto mais androgênica, mais características masculinas, né? Então, a oxandrolona não é tão agressiva na questão de androgeneidade, né? Então, você tem um bom anabolismo sem tanto risco de virilizar a mulher, gerar aspectos masculinos, né? Mas tem queda de cabelo, pele oleosa, né? Os colaterais. Questão de os perfil colateral lipídico, ali. alterar ali, HDL, LDL. Aí o estano, ele é que assim, é a forma que eu vejo, né? Sim, é a sua opinião, É. ao gosto profissional. Ele não é tão anabólico, mas ele serve mais na questão de manter aquela massa, aquele nível de muscularidade ali. Ela vai ajudar a empedrar, deixar o músculo mais empedrado, mais denso. Eu vejo nessa Meio que forma. rígido, sim. E o bom do estano é que ele tem uma sinergia muito boa com outras drogas, com masteron, com trembolona, entendeu? Então essa sinergia deixa esse cubo mais potente. Na questão de queima, ele ajuda também a questão da queima ali, em sinergia com outras drogas e com estimulantes e tal, né? E o hemogenin já é uma droga mais pesada, é mais tóxica ao fígado, né? Mas ela é mais potente também. Ela te dá um ganho de força muito rápido e também ela retém um pouco mais de líquido. Então é uma droga mais para ganhos pesados. Num ciclo com deca, com uma boldenona, assim, funciona legal, assim, sabe? Só que é por curto período de tempo, né? Você vai usar ali umas 6 semanas com uma... A até vida um útil pouquinho bem... mais. Ela tem a hemogenin ali, cara, mais 6 horas, 4, 6 horas Nossa, de muito meia vida. Então se usa de pulso, para treinar bem, usa pré-treino. Porra. Tu não vai usar a cada 4 horas, você vai usar ela pré-treino. Então tu vai ter aquele boom no treino ali, entendeu? E ela vai ser menos danosa ao fígado, entendeu? Então ela é hepatotóxica, mas daí você consegue reduzir os danos por usar como pulso, só pré-treino. Então tem um ganho menos seco, só que você tem vai ganhar mais força. Tá? Ela tem mais... Esqueci lá. Mas aumenta é usado como se fosse um Ela aumenta mais a produção de nitrogênio na célula. Então você vai ter mais pump, mais força, entendeu? Tipo, por exemplo, volume máximo do oxigênio ali, o VO2, por exemplo. Não, isso aí não. Mas Não? é intracelular É mesmo. intracelular mesmo. Produção de glóbulos vermelhos e tal. Augusto, a gente tem milhares aqui, a gente tem que dar uma acelerada, mas claro que, né? Então vamos lá. Intensidade de treino aqui. Você passa a mesma intensidade para todas as pessoas e qual é a tua execução perfeita? Eu não entendi muito essa pergunta. Aqui cada um interpreta a intensidade de uma forma, né? Tem aqueles que colocam intensidade como carga. Eu não vejo problema nenhum nisso. E tem aqueles que colocam intensidade como realmente intensidade. Você pode fazer um supino com 100 quilos, 3 repetições, e ser um treino intenso. Você pode ir lá fazer 4 séries de 10, no final colocar um rest pause. Cara, você sabe, e ser intenso. Então a intensidade é muito de interpretação, tá? Eu acho que não tem certo e errado. Tem como você interpreta isso aí, tá? Tem muitos que brigam, não, porque intensidade não é carga, intensidade não sei o quê. Cada um vê de uma forma.
eu coloco a intensidade como eu vou definir meu treino. Se ele vai ser mais denso e mais cansativo. Pode-se falar assim, né? Eu gosto muito de usar rest pause, drop sets, no final de cada série, quando eu preciso ganhar tempo, né? Porque geralmente, que nem o William falou ali, a gente não tem, eu não gosto de ficar inventando moda. É o básico. É o básico bem feito, É o básico. com progressão de carga, e no final ali, para ganhar um pouquinho mais de volume, joga um drop set, um rest pause. Cara, tem várias técnicas aí que dá pra fazer, sabe? Eu gosto de inventar umas modas também, assim, mas mais para ganhar tempo É otimizar o tempo. e gerar estresse metabólico, estresse muscular, né? Que é importante. Tá. Augusto, aqui eu acho que mais uma ou duas da parte técnica, né, profissional. Cara, não sei se você também quer responder isso, a gente não faz apologia, né, mas você entende também. Hormônio mais indicado para mulheres para ganho de massa muscular. Oxandrolona, né? Eu não faço apologia, não uso drogas. Mas a Oxa, uma dose... É que assim, eu sei de gente que... Eu acho legal usar uma low dose por mais tempo, mais seguro, você tem um ganho bom, assim, sabe? Você consegue controlar mais os colaterais, quer parar, você para, você... Então, uma 5 miligramas ali todo dia, ali por uns 4 meses, pode usar bem tranquilo, pré-treino, né? Isso Aí dá pra jogar, tipo, 10 miligramas pré-treino num dia de ponto fraco, que quer estar na glúteo e tal, quer dar uma ênfase, daí joga uma carga um pouco mais pesada, né, no dia de ponto fraco e já era. Então tá lá. Aqui tem mais uma também, sobre o volume do semanal de treino. Como que é o teu volume semanal de treino? Como que tu faz lá? Depende do grupo muscular, né? Grupos maiores você precisa de um volume maior, né? Eu conto assim de 15 a 20 séries por grupo grande, né? Dorsais, peito, coxa, posterior, né? Glúteos. Aí braços joga menos, joga metade, tipo 8 séries. Tríceps. Aí ombro jogo mais, aí eu dou mais intercalado, assim, um treino mais vertical, né? De 3 a 4 vezes por semana. Depende assim, do foco, né? Eu preciso melhorar ombro. Dá pra treinar 4 vezes por semana ombro, com um treino mais verticalizado, né? Então você não precisa treinar todo dia ombro. Você pode treinar um dia só ombro. Você pode treinar vários dias, entendeu? Tipo, estimulando. Isso aí. Então o ombro é um músculo que recupera muito rápido, cara. Então você pode dar muito estímulo nele, muita paulada que ele vai voltar. Vai recuperar rápido, né? É o ombro cebola que a gente fala, né? É, isso aí. Augusto, acho que mais uma só, né? Porque a gente tem outros assuntos. Não gosto de trabalhar com volume baixo de treino, tá? Não gosto de trabalhar com volume baixo. Eu acho que volume baixo é pra gente pequena, né? Então, um cara pequeno treina pouco, um cara grande treina bastante. Então, quanto a isso, eu acho que, claro, cada um defende sua tese e tal, né? Mas eu acho que tornar sua verdade como única realidade não é legal. Eu não acho isso. Por isso que o meu leque abre abre muita coisa. Mas assim, eu acho que eu trabalho com um volume grande. Você precisa esmagar teu músculo lá, então você tem que bater nele sempre. Questão de volume. Isso é inerente à pergunta que eu ia te fazer, que é a última, sim, da parte técnica e profissional, né, pessoal? Que a gente vai passar para as outras. Tem algumas para mim também. Augusto, assim, o pessoal também quer saber. Seu público maior vai ser agora atletas, pessoas, indivíduos normais? Como é que você faz? Como é que você trata esse público? Daqui para frente, como que você vai ser o Augusto coach ou o Augusto personal de sala? Quem me paga mais? Então, me pagam mais, eu vou atender vocês. Isso aí. Acabou. Não, brincando. Então, eu tô com alguns planos aí para mudar um pouco mais pro digital, né? E meu público vai ser voltado pro público feminino. Né? Mas não vou deixar de fazer o que eu gosto, que é preparar atleta e tal. Eu gosto muito disso. Isso me ensina muita coisa sobre fisiologia, sobre mindset, sobre tudo, cara. Saúde. Então, é a parte que eu amo. Não vou deixar isso de lado, mas vai ser voltado ao público feminino, né? Mais voltado pro digital também, ao longo dos próximos meses, né? É isso aí. Augusto, vamos mudar um pouco, então. Eu acho que agora vai começar a surgir as polêmicas, né? Augusto, teve uma pessoa aqui que perguntou: quando que você vai voltar para Caçador? Eu tenho um pezinho em Caçador, né? Tem um pezinho lá. Eu gosto muito de lá e... Não sei, é difícil, cara. Se eu for embora um dia, vai ser pro litoral. Quando vai ficar rico, né, Augusto? Se eu conseguir migrar para online e ser online, daí eu vou... Pego meus filhos e vou embora. Mas Caçador tá no meu coração, eu vou sempre pra lá. Dia 10 eu vou pra lá. Um abraço. Certo.
Posso mesmo? Vou perguntar aqui. Tem uma galera querendo saber. Aquela só não manda aquela lá, voltar lá, porque aquela não... Não vou. Essa eu não vou. Essa aí, Vamos selecionar. É. É comprometido? Não, eu sou divorciado, não saiu meu divórcio ainda, mas eu tô separado, né? E fechado para balanço. Não tenho interesse em conhecer ninguém e vou ficar sozinho. Perfeito. Vou... E teve uma outra pessoa que também fez a mesma pergunta, mas com palavras diferentes, né? Você é solteiro, me passa teu contato. Depois você sabe, né? Mas ela chegou a te fazer, eu acho que ela tem teu contato, poxa, né? Chama no Instagram, né? Pô. Tem lá, ó, eu te passo meus valores lá, lá, claro. Eu tenho o maior prazer em atender todo mundo lá. É. Seja profissional, né? Augusto, como o Augusto se vê como atleta? Uma mentira. Cara, é verdade, velho. Eu às vezes assim, é porque assim, eu tô numa fase muito assim largada, sabe? Como eu falei, eu já cuidei muito do meu corpo, então hoje é uma fase que eu preciso cuidar da minha mente e do meu espírito, né? Então, cara, não é uma coisa que eu vou me matar fazendo cardio, vou passar fome, vou passar vontade. Cara, tem dias que eu tô triste, cara. Tem dias que eu tô triste, velho. Eu chego em casa de noite sozinho, eu tô triste pra caralho. Eu vou chorar, eu vou sentir falta dos meus filhos. Eu vou beber um vinho, cara. Entendeu? Eu não vou estar preocupado se amanhã eu vou ter que treinar, vou ter que fazer cardio. Eu vou passar por esse momento. Se eu tiver que me prender a isso para passar e ficar melhor, eu vou fazer. Então é o momento de eu me curar e melhorar, sabe? Focar em outras coisas. Comecei a pós agora e tal. Bem legal, tô muito feliz, cara. Que eu acho que vai ser uma virada muito legal na minha vida, assim. Né? Voltei pra minha dieta. Eu tô reforçando algumas partes com a minha igreja também. Com a minha parte espiritual, que vai ser muito legal também. Então, isso aí, né? Assim que eu falei, voltando ali no atleta, porque passa muito pela disciplina, né? Então eu vejo que eu não tô muito disciplinado agora, mas é pelo momento que eu tô, sabe? Então eu sempre fui muito assim, equilibrado na minha vida, sabe? Então, só que agora é um momento assim que, se eu não tô bem, eu me permito, mas na maioria do tempo, assim, eu tô seguindo certo. E um cara que tá me ajudando muito, cara, é o Natanael lá, velho. O Natanael me salva, cara. O Deguste Delivery, né? Deguste Delivery, cara. Ele me salva, cara. Marmitas Fitness. Eu não compro nada pra minha casa. Lá em casa tem café, banana, mel, as marmitas, pão e ovo. Só tem isso, velho. Que as marmitas facilita, assim, né? Cara, se eu não tenho, eu não como, velho. Entendeu? Tem um vinhozinho lá de vez em quando que eu pego, você, né? Mas é isso. Aí se eu não tenho, eu não como. Se eu comer minha marmita lá, vou olhar, não tem nada, foda-se, eu vou dormir. Uma coquinha zero lá, eu tomo e já era. Entendeu? E até mais fácil para focar na dieta daí, né? Isso até vem ao caso falar sobre a questão de ambiente favorável, né? Você moldar o ambiente favorável que não vai permitir você errar. Se tu tiver um negócio em casa lá, um doce lá, você vai chegar a hora que você vai querer, então, né? Então é isso. Augusto, tem uma engraçada aqui, eu vou ter que te fazer essa pergunta aqui. Quanto para usar esse corpinho? Eu acho que essa pergunta aqui foi meio... Vou ter que responder, né, cara? Tem cachê? Diga, quer me ver sem camisa, vai no meu campeonato, diga. Quer me ver sem camisa? Eu tô até agora falando que eu tô na igreja, cara. Eu tenho filho. Cara, tipo assim... Tem perguntas. Assim, não digo que eu falo de respeito, porque assim, as pessoas estão livres pra falar o que querem, né? Mas eu brinco até, as pessoas que me mandam, assim, nunca vou faltar com respeito com ninguém, né? Cada um tem suas escolhas ali, suas opções. Mas isso são coisas assim que eu levo na brincadeira, porque, tipo, não tem nem cabimento, né? Nem vale a pena falar sobre nem isso. Nem tem resposta. Então tá, Augusto, tem outras aqui, mas a gente precisa, né, falar um pouco sobre outras perguntas também. Agora, antes de vir as minhas perguntas, né, aqui tem uma para nós dois, né? Como veio o start do Meio Maromba Cast? Você quer que eu conte um pouco o começo, como que foi? O que eu me lembro foi o Carlos chegou a mim, nós temos que fazer, vamos montar um podcast, cara. E eu falei, vamos, e foi, entendeu? Foi, é isso. Na outra sexta-feira eu tava gravando já. Cara. Essa pergunta aí até, Vini, um corte, né? Essa pergunta aí que perguntaram para nós sobre o Meio Maromba Cast, da onde que surgiu essa ideia, da onde que surgiu esse projeto. Esse projeto já estava na minha cabeça já desde metade do ano passado, porque eu queria mudar o jogo, né? Eu sempre me falavam para mim entrar no digital, porque eu era muito low profile, era foda-se Instagram, não postava nada. E quando eu postava algumas bobeiras. Enfim, daí chegou o final do ano, deu tudo aquilo que a gente conversou ali no início do podcast, me deu um start, falei, vou mudar de jogo, cara.
vamos fazer algo diferente. Eu não queria gravar conteúdo que nem todo mundo aí. Hoje você abre o Instagram, tá cheio de gente gravando treino, gravando isso. Vamos fazer algo diferente, algo que não tem aqui. E eu fui buscar. E sempre tem um louco que dá ideia e tem outro louco que adere à ideia, né? Resumindo, cheguei pro Augusto, né? Augusto lembra, numa manhã... Tava fudido, cara. Tava o pior dos Os dias. dois estavam mal emocionalmente Quando esse tio veio com essa ideia, cara, eu falei, cara, por que não? Ele quando começou a materializar as coisas, sabe? A gente veio conhecer aqui o estúdio, né? E conhecer vocês. Isso, a gente foi atrás de uma assessoria de imprensa, foi atrás da produção. Não, pessoal, isso aqui não é brincadeira, a gente não faz isso aqui por esporte, isso aqui é um trabalho, Cara, é uma empresa, isso aqui dá muito trabalho. Até tem outras perguntas ali, Augusto, pessoas se auto-convidando para participar. Não é bem assim para estar aqui com nós, né, Augusto Cariani? Não é bem assim. Mas voltando ali, né? Então foi esse start. Daí eu cheguei pro Augusto, acho que foi numa manhã, numa segunda, numa terça-feira de manhã, 6 horas da manhã, tomando café. Augusto, vamos fazer um podcast? O Augusto, 2 minutinhos, pensou, vamos. Quando ele falou vamos, ali a gente começou a materializar e colocar no papel. Numa semana a gente... Já tava gravando, né? Já tava gravando né? Depois do primeiro episódio, cara, eu falei assim, essa vai ser minha virada, cara. E eu postei muito nisso aqui, sabe? E é isso aí. E daí a gente precisava de um nome, né? Por que Meio Maromba? Hoje, né, muita gente também questiona, né, Augusto? Não sei se tu quer aí, você que foi o... Eu tive a ideia de estarmos realizando um podcast e quem teve a ideia do nome foi o Augusto, né? Então, como é que é, Augusto? Né? O Meio Maromba Cast. Por que Meio Maromba? Porque tem pessoas do meio fitness, né? O Meio Maromba, que é a parte da saúde, parte da performance, nutrição. E tem os Meio Maromba, que são aqueles que não tem perna, que não faz dieta, que não pesa comida. Esses porra louca aí, vão tomar no cu. Não sabe fazer nada. Isso aí. Né? Meio Maromba Cast. Então só metade. Ou, né, são o sorvete seco. Mas a ideia é a partir disso aí, né? E foi isso. Basicamente isso. E estamos aí, né, Augusto? Já com o nosso 16º, 7º episódio. Qual que é, Vini? Por aí, 16º. Fala aí, produção. A nossa produção aqui diz que é 16º já. Não sei se você quer fazer agora mais Como é que tá as perguntas lá? Porque você que recebeu tudo aí, né? Cara, aqui tem agora, vamos lá, pra mim aqui. Não tem muitas técnicas aqui, porque eu vou fugir muito, mas tem umas particulares aqui também. Algumas eu já respondi, que fala que, Carlos, como que foi teu interesse pela educação física? Né, eu já respondi. Teve algumas pessoais que eu não vou responder aqui, né? Quando pousar o corpinho? Tá louco, sem comentários, né? Carlos, qual que são as pretensões daqui pra frente, então, mano? O que você pensa em... Cara, eu acho que as minhas pretensões, que eu já falei no início, né? Eu quero ser bem sucedido, mas bem sucedido isso não quer dizer que é ter dinheiro. Acho que bem sucedido não quer dizer isso. Bem sucedido na minha profissão, ser uma pessoa marcante, uma pessoa que leva, além de estar promovendo saúde para as pessoas, é uma pessoa que todo mundo quer estar junto. E, cara, vendo da questão financeira, é o que eu falei, eu quero me tornar empresário, bem sucedido agora falando da parte financeira. Tenho sonhos de montar muitos projetos, porque eu sou uma pessoa que tem muita coisa para mim pensar aqui dentro, só que eu tenho que agir, né? E o podcast foi um dos projetos, e eu invisto muito aqui, por isso que você sabe, a gente conversa sempre sobre isso. E as minhas pretensões sobre o futuro, a gente não sabe, é ambicioso, a gente vai trabalhar para isso, talvez alcançar o Brasil, né? O nosso projeto tá se encaminhando, o público faz parte disso, a gente está tendo uma audiência bem legal. Cara, pessoalmente e financeiramente eu não tenho muitas pretensões a não ser um empresário bem sucedido. Dá certo? E trabalhar, cara, trabalhar. É o que eu sempre fiz, né? Que a gente conversou no início do podcast. E é isso. Ganhar bem, muito bem. E ter uma liberdade financeira de poder conquistar as minhas coisas com as minhas próprias pernas. E é isso. Não vou ostentar, não quero isso, não. Mas eu quero tá muito bem, sim, mudar o jogo. Como você lidou com zoações com a abertura do podcast? Cara, zoaram muito nós, né? Falaram que não ia dar certo, que a gente ia gravar 1 ou 2 e 3 e depois ia abandonar. Falaram que a gente não ia ter futuro. Bom, pessoas que zoaram nós aí também, vai a merda também. Não ligo pra isso, críticas sempre vai ter. Se você não quer ser criticado, você não constrói nada. Então
É isso. Apelidaram nós, né, Augusto? Augusto Cariani e Carlos Balestrin. E até ficou legal, né? Ficou legal. O Cariano é meu fã, ele me ligou esses dias pedindo Logo eles vão estar aqui e essas montar pessoas um treino pra ele lá. E essas pessoas que zoaram nós aí vão estar mordendo a língua. Cara, eu lidei muito bem. Eu sou uma pessoa madura, né? Às vezes, claro, às vezes a gente erra, fala alguma coisa fora do contexto. Mas eu lidei muito bem, eu não ligo pra críticas, não ligo pra o que falam. Então, e é isso, cara. Claro, a gente fica chateado porque as pessoas, elas têm inveja, né? Elas não conseguem fazer o que você está fazendo, ou elas queriam estar fazendo o que você está fazendo. Então eu acho que é isso. Então, e vão sempre falar, né? E é isso. Qual é o seu público de atuação e o método de treino que você costuma passar para seus clientes? Cara, meu público de atuação é um público, né? Eu trabalho com todos os públicos, eu não tenho um público específico, né? Não trabalho com atletas, né? Porque eu não estou preparado para isso, não vivenciei isso. Trabalho bastante com público que busca hipertrofia e emagrecimento, né? E também o meu maior público hoje é bem-estar e saúde, né? Então eu acho que hoje o meu público é esses 3 públicos. O meu método de treino eu utilizo, não uso protocolo, não gosto de protocolo, porque eu acho que protocolo é uma coisa muito engessada, entendeu? Eu trabalho com treinamento individualizado. Aplico 3 avaliações, cada indivíduo que eu vou treinar, eu aplico 3 avaliações, que é a avaliação funcional, a avaliação de medidas, né, que é aquela avaliação que todo mundo sabe, né, e a postural, né, que é a de fotos, né, que é a que tem que ter, né, porque eu acho que hoje para você ter resultados você tem que se olhar nas fotos, né. E é isso, cara, eu gosto de trabalhar a cada 2, 3 semanas e mudando minha forma de treinamento. Que nem o William falou, eu não trabalho com aplicativo, trabalho com planilhas em PDF. E é isso, não trabalho ainda com consultoria online. Agora, mais para frente ali, pretensões de trabalhar com consultoria online. E é isso, meu trabalho é mais presencial e semipresencial, né? Então, é basicamente isso, né? E graças a Deus, tenho bastante aluno, né? Hoje não tenho o que reclamar, né? E é isso, basicamente Legal. isso, cara. Mas eu sou contra protocolo, né? Nada é o Carlos falando, tá? Vocês profissionais que utilizam protocolo, é basicamente isso. A tinha aqui também sobre relacionamento, você já falou que não quer saber também, né? Não, depende da pergunta. Como anda o relacionamento? Como anda os relacionamentos? Cara, depende dos relacionamentos. Depende do dia, depende de quem ele convida, gente. Isso aí é Não, cara. na verdade é que nem você falou, né? Eu tô fechado para balanço também. Eu acho que o relacionamento agora não é amoroso, tá? Tô falando. Não é a questão de hoje você se relacionar tá muito difícil, né? Porque você tem que que você não vai namorar com qualquer pessoa. Você não vai se relacionar com qualquer pessoa. Eu tô focado muito no meu trabalho, né? Até esse meu último namoro, eu não foi um dos motivos de eu terminar, do término do namoro, foi de eu não dar atenção devidamente, né? Claro, teve várias coisas que foram fora do contexto, mas eu tenho que correr atrás do nosso, né? Que é ir atrás do meu futuro, conquistar minhas coisas, trabalho, porque eu não estou preparado financeiramente ainda, eu não tenho muito projeto. E eu focava mais no meu trabalho do que no relacionamento. Então foi isso que acabei, né, que acabou causando o término, né? Pessoal, então vamos, né, encerrar nossa conversa, nosso podcast especial aí. Augusto Cariani, a gente conheceu esse cara aí, né? Pô, me xingou bastante aí, mas pelo menos saiu, né? Pessoal, ó, teve muita pergunta aqui, muita coisa, nada a ver também, né, Augusto? A gente não quis responder nada para não ofender ninguém também, senão a gente ia mandar tomar no... Mas enfim, pra gente finalizar, eu quero agradecer a TV Mais, né, a TV do Rio Grande, que tá nos apoiando. Nosso programa está sendo transmitido lá em Portugal e todo o Brasil, TV assinatura, né, TV por assinatura, todo domingo à noite, às 22h30, tá? Não deixe de nos acompanhar. Sigam, né, lá no YouTube, se inscrevam no canal, deixa o like, que nem diz o Matias, né, dá o sininho lá, compartilhe se puder para nos ajudar. E é isso, eu agradeço muito vocês por ter nos acompanhado até agora. E só para encerrar, eu vou ter que deixar uma reflexão aí, que é muito do meu particular, né? Porque lá na academia você sabe que às vezes eu falo e eu sou muito filósofo. Pessoal, façam tudo o que vocês quiserem, mas só façam aquilo que vocês possam contar. Reflita. Faça tudo o que você pode fazer, mas só faça aquilo que você possa contar. Reflita. E é isso. Eu vou cantar uma música.
Canta, Augusto, canta. Tô brincando. Pessoal, então, Augusto, mais algum recado? É assim, pessoal, a gente brincou bastante aqui, né? E tentou fazer um debate meio tranquilo e tal. A gente talvez estender um pouquinho, passou um pouco do ponto. A gente sabe que fala a vida pessoal, a gente tem aquela dorzinha, aquela mágoa, às vezes, de alguma coisa, a gente acaba extrapolando e falando e tal, né? Espero que vocês tenham levado tudo muito na boa e tal, né? Mas é isso, assim, sabe? Espero que tenham conhecido um pouquinho da gente e tal. A gente tá aqui de braços abertos para receber todos vocês, dúvidas, questionamentos, até alguma situação que não foi legal, né, críticas podem estar trazendo pra gente pensar e melhorar, né? Isso. A gente sempre tá aberto a tudo, né? Então, feedback, né? obrigado por estarem mais uma vez com a gente aqui. E os próximos convidados são animais, cara. Animais. Sabe? Então, assim, vocês têm que ficar ligados, porque vai vir gente muito boa aqui. Alto nível. Tá? Nível, assim, de excelência, tá? Então, É isso. É isso aí. Pessoal, pode agradecer o pessoal aí. Eu agradeço, né? Já Pessoal, falamos demais, né? Obrigado mais uma vez. Se inscreva no canal, se inscreva no YouTube lá. Sigam nossa página no Instagram, sigam o Carlos, sigam a mim lá, tá? Eu vou entrar com alguns conteúdos bem legais no Instagram lá também, de relevância, tá? Não é só fotinho lá no espelho. É isso aí. Então, sigam a gente lá, tá? E é isso aí. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu! Yeah, common sense says don't step where I'm at. I'm a problem you can solve, yeah, that's facts. Thought you had it locked, but I'm taking it back. Now you watching me climb while you stuck in the cracks. Yeah, this ain't luck, it's the grind and discipline. Talking numbers, but your moves ain't equivalent. Stayed low, kept quiet, now I'm militant. Shots hit, every line's deliberate. Yeah, back to back, I'm running laps. No time to react, I'm staying